Full time. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no programa Conversa na Living Room. Pois bem, como prometido, tratamos de desenrolar de diversos assuntos relevantes para a sociedade que, de alguma forma, transformam nossos desafios em oportunidades, entre várias áreas sociais. E hoje venho mesmo tocar numa área bastante sensível para a sociedade moçambicana, para falarmos com um especialista na matéria sobre aquilo que é o exercício de cidadania, com o seguinte tema: desafios e oportunidades atuais da juventude no exercício da cidadania. Afinal, o que é isto de cidadania? O que é isto de exercício da cidadania? Será que estamos todos a exercer? Será que estamos todos incluídos? O que é que está a acontecer? Enfim, muito mais do que eu estar aqui a levantar algumas questões e presunções, conforme disse, trago um especialista na matéria, ele que por si só irá se apresentar e deixar aqui aquilo que é a expectativa da conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Shaban, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui contigo e com todos aqueles que te acompanham. Obrigado. Meu nome é Maneca Xiziane. Não hei de fazer nenhuma outra apresentação além dessa, de falar do meu nome. É um tema bastante importante e atual, devo dizer. Primeiro, uma das questões que fazia é relativa ao conceito de cidadania. Eu, em particular, não gosto muito de vaguear em conceitos porque varia de pessoa para pessoa, não é? Então, cada autor tem a sua própria percepção relativamente a um determinado conceito, então evito vaguear muito, e isto acaba levando muito tempo a procurarmos o sentido e alcance de um determinado conceito. Mas devia dizer que, na verdade, este conceito de cidadania surgiu mesmo na Grécia Antiga. Como deve lembrar, falava-se de polis, portanto a cidade, neste caso, não é? E dizia-se, ou havia uma certa exigência que os cidadãos que estão, portanto, numa determinada cidade devem se preocupar ou fazer alguma coisa por aquela cidade em que estão inseridos nela, não é? Então, o exercício de cidadania seria mais ou menos aquilo que cada um de nós pode fazer pela sua sociedade. É mais ou menos isso que posso dizer em palavras simples, não é? Envolve direitos civis, direitos políticos e também direitos sociais. O que diria também é que a nossa Constituição, graças a Deus, é rica nisto, mas o problema não é a previsão da lei ou o facto de termos lá ou constar da lei os direitos e tudo mais. Não sei se estou a vaguear muito, é um defeito que tenho, falar muito rápido, mas... Só aqui pelo prefácio já deu para perceber mesmo que a conversa será interessante. E antes mesmo de atacar a conversa, quero pedir a si aí deste lado para que deixe a sua subscrição, deixe o seu like e comente, se possível até, deixar os comentários próximos temas a tratar aqui na Living Room. Já vinha viajando sobre a gênese da própria cidadania, Grécia Antiga, mas nós temos constituído em nossa Constituição, como muito bem disse, que é rica a nossa cidadania. A nível de inclusão, desafios sob o ponto de vista de inclusão da cidadania em Moçambique. Muito bem, penso que a sua questão seja num sentido mais pragmático, não no sentido de... Porque, na verdade, a Constituição é mais programática que outra coisa, não é? Então, o dia a dia é que se vê se os direitos de facto são exercidos ou não. Bem, eu diria que, na verdade, não são exercidos, mas não porque não existam possibilidade de exercer esses direitos, mas um dos grandes desafios que eu encontro é a ignorância da lei por parte de muitos cidadãos, exato. Eles não sabem, por exemplo, quais são os direitos que têm, como é que podem exercer os seus direitos, e é por essa mesma razão que nós vemos apenas
apenas muitos dos cidadãos participando apenas nos períodos eleitorais, exercendo, portanto, o direito de cidadania só nesse período, quando não é só no ato de votar que exerce o seu direito de cidadania. É muito mais do que isso. Em tempos, vimos até cenários, por exemplo, de manifestações e infelizmente há uma boa parte dos nossos cidadãos que nem sabe sequer quais são os formalismos para poder se manifestar, não é? Então isso quer dizer que de certa forma há uma ignorância na lei e até no exercício da própria cidadania. Muito bem, vou mesmo tocar neste direito fundamental que o Dr. Manecas aqui acaba de deixar sobre. Muito bem. E encontramos numa situação em que os jovens passam por um determinado desafio sobre o qual quem deve autorizar a manifestação não autoriza. Será que deveriam ficar incômodos com uma insatisfação do governo do país? Poderia haver um outro mecanismo de exercício dessa mesma cidadania? Bem, primeiro devo dizer que o direito de manifestar não se autoriza. É o primeiro aspecto, não é? É um direito fundamental que não é autorizado. Não se trata da questão de autorização. Trata-se de um aviso prévio às autoridades, e se porventura as autoridades verificarem que há condições para isso, aí sim poderá haver manifestação. E iria recorrer para uma greve agora que houve há algum tempo atrás, inclusive, que houve detenções, não é? Algumas detenções, e houve até um grande alarido nas redes sociais. Até falando desta questão das redes sociais, gostaria também de abordar acerca disso, mas vamos tratar primeiro desta questão de manifestação, não é? O que aconteceu é que muitos jovens correram para manifestar, mas não houve aviso ou pré-aviso como a lei assim determina. Não se trata exatamente de uma autorização em sentido concreto, não. É apenas um pré-aviso, e diante das condições que vão se verificar, que a própria administração pública de verificar se há ou não condições para que ocorram as manifestações, e depois podem sim anuir, mas não num sentido de autorizar como tal, não é? E qual é o verdadeiro sentido deste pré-aviso? É necessário que se faça menção. É que isto é para garantir que os próprios manifestantes sejam protegidos, ok? Porque as autoridades também vão ser regidas por um princípio fundamental aqui da sua própria atuação, que tem a ver com o princípio da concordância prática, que na verdade estamos a dizer que há dois direitos a serem violados, aliás, violados não, em conflito. Uns têm o direito de manifestar, mas os outros têm a liberdade de circular, não é? Então é necessário que as autoridades consigam garantir que os dois grupos exerçam este direito, percebe? Então é mais ou menos por aí que se chama o pré-aviso, que é para proteger os manifestantes, mas também a outros, aqueles que estiverem a circular, ok? Então esta é a chave disso. Agora, o maior problema é não querer entender o momento em que se está a passar, exato. Note que nós estamos agora no estado de calamidade, ou em situação de calamidade pública, não é? E naquela altura as pessoas queriam sair à rua para manifestar. Será que era oportuno pelo momento que estávamos a passar? Então, é preciso conjugar essas questões todas. Não basta dizer que queremos exercer um direito quando há limitações legais, não é? Então, é preciso olhar para todas estas coisas antes de começarmos a dizer que, olha, na verdade, a administração pública ou o Estado não quer, por simplesmente que a gente manifeste. É necessário olhar para isso. Além disso, é que algumas pessoas queriam manifestar-se em frente à Assembleia da República. E é proibido por lei.
manifestar em frente à Assembleia da Exato, República. a todas as instituições de soberania é proibido, pelo menos tem de ser a uma certa distância que a própria lei prevê. Se a memória não me atraiçoa, estamos a falar de 100 metros no mínimo. Certo. Mas as pessoas queriam, algumas delas, manifestar até a própria Assembleia da República, o que é ilegal. E de imediato a manifestação tem de se abortar quando desvia da sua finalidade, e neste caso até está-se a falar da trajetória que vai seguir a manifestação. São estes aspectos que muitas das vezes as pessoas não têm tomado em consideração, não é? E por essa razão não acabam exercendo os seus direitos por culpa própria e não por culpa do Estado. Muito bem, muito bem. Doutor, já de deixar aqui ficar as sugestões, mas sobre essa questão de inclusão, sobretudo na manifestação, como bem disse, um grupo de jovens manifestou-se, tanto é que queria manifestar-se em frente a um órgão de soberania, o que de lei é proibido. Mas temos dentro dos órgãos de soberania, entre muitas outras instituições do Estado, funcionários do Estado, que a lei os proíbe de manifestar. Como é que olhamos para essa situação de exercício de cidadania, que parece ser por parte de alguns e não de forma geral? Porque uns são permitidos, mas outros não. Bem, devo dizer que é um assunto sensível, mas é necessário olharmos assim. Existem determinadas áreas que estão ligadas ao próprio Estado e não exatamente a um determinado poder, certo, no âmbito do princípio da separação de poderes. Certo. Que ao olharmos para estas instituições, nós estamos a olhar para o Estado, para o verdadeiro garante da soberania do Estado, não é? Muito bem. Por exemplo, as forças de defesa e segurança. Imagina se, porventura, as forças de defesa e segurança quiserem manifestar, significa que estaríamos de certa forma a hipotecar o próprio Estado, não é? Exatamente. É uma posição, aceitável ou não, mas é uma posição. E também temos de tomar em consideração a questão do histórico, não é? O histórico, quer dizer, me refiro ao histórico dos países africanos, por aí em diante, que é necessário avaliar num sentido mais abrangente e não só restrito. Em minha opinião, bem, trata-se de uma limitação de um determinado direito, sim, de facto. Vamos chegar lá algum dia, sim, podemos chegar lá, mas isto tem a ver com momentos históricos, ok? Certo. Assim, quer dizer, o nosso Estado ainda está em crescimento, tem muita coisa ainda por acertar e um dia nós vamos chegar lá. Oxalá. Vamos chegar lá, mas por agora esta questão em algum momento confunde-se, e principalmente nas democracias africanas. E um erro que muita gente tem cometido é querer comparar a história de cada um dos países e dizer que Moçambique, por exemplo, tem de ser igualzinho a outros países, okay, não é? O que não pode. Cada Estado é soberano. Exato. Não só tem sua história, tem sua cultura, tem sua maneira, tem sua própria maneira de ser. Então, isto joga muito e não podemos estar aqui a brincar com assuntos sérios. É segurança que estamos a falar, certo, não? certo, sim, certo. É de segurança que estamos a falar. É só imaginar as manifestações de 1 e 2 de setembro, por exemplo, aquelas certo. 3 de fevereiro, 1 e 2 de setembro, foram manifestações que agitaram o país todo. Quer dizer, começou aqui na cidade e depois houve foco. Foram só alguns cidadãos que o fizeram. Certo. Imagina se fossem membros das forças de defesa e segurança a fazer. Seria um caos, com certeza. Aliás, é uma boa questão essa que me faz, porque tem uma outra questão que está dentro desta, que é a questão do amor à pátria, okay, que tem vindo a perder-se durante estes últimos. Exato. Eu vejo que um dos grandes desafios da juventude também é esta questão do amor à pátria. Recordo-me de um dos discursos do finado presidente Samora Machel, que dizia que o nosso interesse é desenvolver o país. Sim, é verdade, ele falava até com um cidadão, dizia, olha, é verdade que é a ti primeiro, a sua família, mas se tu desenvolves e todos nós desenvolvemos, quer dizer, aliás, se tu desenvolves, se a tua família desenvolve, é o Estado que ganha.
parece-me que já não há mais esse sentido de Estado, não é? Perdeu-se cada vez mais esse sentido de Estado. Muito Então, bem. de certa forma, quando olha-se para a manifestação, por exemplo, de determinadas entidades, como é o caso, já falava, por exemplo, das Forças de Defesa e Segurança, é como se fosse um Estado a se rebelar consigo mesmo. Consigo mesmo. Percebe, não é? Então é mais ou menos isto que é preciso tomarem atenção. Não, é verdade que são pessoas por detrás disso que têm suas próprias aspirações, por aí em diante, mas em algum momento perde-se esse sentido de Estado, não é? Porque as pessoas já não têm o amor pela pátria como tal. Estamos a viver tempos em que as pessoas estão mais preocupadas em ter emprego e olhar para si e não querer desenvolver, não é? Não querer desenvolver, me refiro ao próprio Estado, não é? Note só, um exemplo muito simples que também poderia trazer. Na Baixa da cidade de Maputo, existem inúmeras pessoas que fazem compras nessas lojas que existem por aqui. E muitas dessas pessoas pedem por desconto, mas não exigem o recibo. Quer dizer então que aquele valor não vai entrar para o Estado, porque aquelas lojas não vão pagar o imposto. Este é um exercício de cidadania que nós acabamos perdendo. Quer dizer, parece pequeno, mas na verdade é o tal amor à pátria que nós estamos a falar. Muito bem. Se vê nestes pequenos gestos, nestes pequenos atos, não é? Então, você vai a uma loja, pede desconto, é dado, sai dali feliz. Exatamente. Mas por detrás vai gritar e dizer que este Estado não faz nada, não temos escolas, não temos estradas, mas nós que deveríamos pagar imposto, exigir, nós estamos a pagar. Não exigimos que aqueles donos dos estabelecimentos nos passem o recibo para que possam pagar os devidos impostos. Então é mais do que isso, parecem coisas pequenas, parece um assunto de leve, mas o exercício de cidadania envolve o dia a dia do nosso Estado. Muito bem, muito bem. Eu estou mesmo aqui aprendendo, espero que deste lado também haja muito aprendizado. Mas enfim, se há manifestação, se há essa dificuldade de exercício de cidadania, com certeza deve haver algum direito fundamental que não está sendo bem visto pelo cidadão. Enfim, o Dr. Manecas deixou aqui o seu parecer sobre essa situação, mas eu queria mesmo tocar na questão das redes sociais. Doutor, há aqui uma situação de não poder haver um rebelar-se do Estado contra si mesmo, porque os órgãos de soberania ou os funcionários do Estado não podem manifestar-se. Mas hoje em dia estamos num advento das tecnologias de informação pelas quais qualquer um publica alguma coisa que sirva de reivindicação, se é que poderíamos comparar isso com manifestação. E é nesse sentido que podemos encontrar lá várias individualidades, até mesmo do Estado, colocando a sua opinião sobre uma determinada coisa. Nós estaremos aí extrapolando essa questão de limitação de direitos a esses funcionários do Estado ou estaremos simplesmente gozando de liberdade de imprensa? Bem, devo dizer o seguinte, a questão da liberdade de expressão e até de informação, hoje em dia, começaria pelo direito de liberdade de expressão, não é? Hoje em dia tem sido olhado de forma muito distorcida. Certo. Nós não olhamos para determinados assuntos como, quer dizer, onde começa um autor português, Oliveira, que fala sobre manutenção de ordem pública em Portugal. Na sua obra, ele fala de um aspecto muito importante que eu gosto. Ele diz, olha, onde começa a liberdade de alguém, termina a do outro. Não é? Okay. Onde termina a sua liberdade, começa a liberdade do outro. E é preciso respeitar sempre. Portanto, dito de outra forma, a liberdade limita a liberdade. Não é? Então, muitas das vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, não é? Queremos tecer aquilo que nos vem à alma, queremos dizer tudo sem olhar para... Queremos desabafar. Exato, queremos desabafar, mas não queremos... Quer dizer, é como se estivéssemos a viver num estado anárquico e não pode, certo. Não é? Há regras que devem ser observadas. Sim, é verdade que hoje em dia as redes sociais se transformaram num verdadeiro instrumento de
de ofensa, diria assim, Ok. de ofensa acima de tudo, não é? Sim, rir faz bem, não é? Em algum momento, aquelas piadas, mas não se trata só de questão de piada, é tratar de assuntos sérios. Vemos Certo. em algum momento documentos confidenciais a passearem nas redes sociais Oh, de mas- forma triste, e é por essa razão que eu dizia que as pessoas perderam o sentido de Estado, não é? Muito bem. Porque a partir do momento que alguém sabe, olha, isto eu não posso fazer, porque vai, quer dizer, estou a hipotecar o meu Estado, a pessoa não vai fazê-lo, não é? E diria também que há uma certa falta de profissionalismo, infelizmente, por parte de muita gente, não é? Certo. Porque o indivíduo está a tramitar um processo, não é? Dentro da sua instituição, e tira uma foto e partilha num grupo que não tem nada a ver com a sua instituição. Este indivíduo, na verdade, não está preocupado com aquilo que está a fazer. Um sigilo ali dos documentos. Não está mas- preocupado. E tem uma outra questão aqui, que é a questão dos gostos, os likes nas redes sociais. Certo. Muitas das vezes nós queremos partilhar para ganhar esses likes, queremos ser vistos. Esse é o maior problema. Exatamente. Então, um dos maiores desafios da juventude é poder viver a sua vida sem necessariamente ter de se expor, não é? É um grande Exatamente, desafio sim. esse, não é? Ter de viver a sua vida sem necessidade de se expor. Atenção, jovens. Então, e o que é que isto acaba até puxando, trazendo para a vertente profissional, porque você já não sabe o que deve partilhar e o que é que não deve partilhar. Acabamos por partilhar tudo e qualquer coisa. Então, doutor, desculpa. Então, como é que poderíamos transformar esse, digamos, mau uso das redes sociais para o exercício da cidadania para o bom uso, usando o mesmo veículo? Bem, é uma questão complicada, porque, como dizia, há um outro aspecto aqui que é necessário analisar. Disse que nós vamos para onde temos paz, não é assim? Onde nós nos sentimos seguros, não é assim? Exatamente, sim. Normalmente, quando nós, por exemplo, estamos na rua e sentimos que não está seguro, nós corremos para casa. É só ver, daria um exemplo, há dias vi nas redes sociais uma situação de dois cães estavam na rua a andar juntos, um entrou e depois quando entrou foi quando começou a latir para o outro, porque se sentia seguro do outro lado do portão. Ok. Então, é mais ou menos isso que também pode estar a acontecer. Certo. Ou seja, as pessoas não têm coragem de ser frontais, alegadamente por represárias por aí, e preferem expor nas redes sociais, que é para todo mundo poder ver e se calhar chegar até a própria pessoa. Eu via, não estou aqui a fazer publicidade, mas uma vez vi mesmo no YouTube um vídeo de uns comediantes, 4 amigos que fazem stand-up comedy, e um deles dizia que, olha, hoje em dia nós não precisamos de falar, é só através do Wi-Fi, a senha ali, quer dizer, o nome do Wi-Fi, nós podemos mandar mensagem para os nossos vizinhos, olha, então, quer dizer, são essas mensagens que nós vamos mandando para as outras pessoas, e porque nós queremos nos esconder, não é? Acabamos indo para as redes sociais para poder desabafar. É aquilo que eu acho, não é? Mas era necessário que nós olhássemos ou criássemos outras condições para que possamos Exatamente. desenvolver o nosso Estado, o verdadeiro sentido de Estado aqui, não é? Então, é necessário que se busque isto. Aquelas coisas que os nossos mais velhos faziam antigamente, de andar por aí em bairros, por exemplo, aqueles comícios, não sei o quê, quer dizer, nós ignoramos, mas era uma boa coisa. Mas onde é que se estraga também? É que em algum momento temos algumas pessoas que estão acima de nós, que não aceitam críticas. Certo. E olham mal para as críticas, olham para a crítica e tiram no sentido negativo, mas não pode ser assim. Num Estado como o nosso, que está a desenvolver, não pode haver medo de críticas, não faz sentido. E não faz sentido um dirigente chegar a um departamento, a uma direção ou a uma administração, perguntarem quais são os problemas que existem e dizer não tem nenhum problema. Num país como o nosso, não pode, não é? Então, é muito mais do que isso. Então, seria difícil para mim ter de dizer qual seria exatamente a solução disto, Ok. porque é um problema de
base, não é? Ok. É um problema de base, de autoconsciência, percebe? Muito bem. Então, mas não quero ignorar o papel que aqueles organismos sociais podem claramente fazer, e mesmo dentro das próprias instituições, Certo. criarem, por exemplo, alguns dias de debate, falarem sobre estas questões sociais, sobre a questão do profissionalismo, não é? Por exemplo, não é? Quer dizer, querem em outros sítios. Um dos sítios que eu mais gosto de estar, apesar da pandemia, infelizmente, um dos sítios que eu mais gosto de estar é nos transportes públicos. Porque Os nossos, isso. há uma discussão verdadeira, discutem-se mesmo assuntos sérios do Estado. Cada pessoa emite a sua opinião sem represárias, não quero ouvir. Até seria um grande desafio um desses dias nós vermos um dirigente nosso disfarçado até Ele aparecer com estudou, na verdade, a maneira de explicar. Não, mas eu já vi, por exemplo, o professor Brazão Azul já esteve num transporte público. Eu particularmente vi, a não ser que eu esteja enganado, mas eu já vi uma foto dele. E é bom porque, na verdade, os dirigentes vão estar mais próximos dos problemas do povo, de facto. Então seria interessante um desses dias ver os nossos dirigentes disfarçados, já ouvir os verdadeiros problemas do povo, porque às vezes há aquela coisa, tem medo, as pessoas têm medo de expor, por medo de represárias. Então é por essa razão que acabam caindo nas redes sociais para poderem desabafar. Em Moçambique, constitucionalmente, nós temos a liberdade de expressão, porém não temos a garantia desta mesma liberdade. Podemos aparecer e falar, que estaremos seguros depois de falar. Temos liberdade, mas não temos a garantia dessa mesma liberdade. Bem, Shaban, é uma questão muito sensível, devo dizer. Se me permitir, essa é mais uma questão que diria política que outra Certo. coisa, não necessariamente uma questão de direito, mas uma questão de política. E eu não gosto de responder questões que têm a ver com Mas política. está claro que parece haver uma lacuna a nível de garantia desta mesma liberdade. Não necessariamente, não diria uma lacuna, não diria. É por isso que eu digo que essa é uma questão política e não uma questão de direito, porque existe lá, no direito está lá, na lei de reunião e manifestação está lá escrito, Exatamente. na Constituição da República está escrito que nós todos temos direito à liberdade de expressão e comunicação. Temos a lei de informação, por exemplo, que fala sobre todas aquelas informações que nós temos direito a aceder. Claramente existem informações confidenciais que não possam ser vistas, não podem estar ao acesso de todos. Mas como disse, por ser uma questão política, eu Prefiro não comentar. Prefiro não Muito bem. comentar. Talvez pode não comentar, mas se calhar poderia deixar algumas sugestões para a melhoria desta liberdade de expressão. Bem, o maior problema, como eu estava a dizer, é que nós olhamos para a liberdade de expressão como libertinagem. Ok. Não queremos ter travões. Nós queremos estar na rua Não queremos ter travões. Queremos estar na rua a falar, a gritar, a lançar pedras. E isso para nós é liberdade. O autor que eu falei há pouco tempo, por acaso, que fala da manutenção da ordem pública em Portugal, faz uma menção interessante sobre essa questão, a questão da cultura de manifestar, ok? Isso acaba influenciando na violência até da própria manifestação, mas também na forma de manifestar, não é? Certo. É por essa razão que nós ouvimos em algum momento, quando há pequenas manifestações, vemos pessoas que se agitam e não estão a manifestar de facto, já estão à procura de outra coisa, não é manifestar. Então isto é por causa da cultura de manifestar, não é? E então quer dizer, por outro lado também, as próprias forças policiais, por falta desta cultura de manifestar do seu povo, pode ser que de certa forma a violência aumente no processo nesse processo de reposição da ordem pública por aí. Então muitas das vezes o não exercício do direito provoca a esta questão de não se quer saber como exercer o direito, porque nós ficamos muito tempo sem exercer
exercer e no momento em que nós queremos exercer já não sabemos como fazer e acabamos fazendo de forma errada. Um exemplo simples para poder perceber, Shaban, agora estamos todos neste período de calamidade pública, não podemos correr, não podemos jogar futebol. No primeiro dia que tudo voltar ao normal e passarem alguma bola para si, vai ser difícil dominar por aí. Então, o domínio, a cultura da coisa. Isso, então quer dizer que a falta de exercício desse direito também pode provocar estas questões todas. Então, há um trabalho a ser feito por todos nós, na verdade, não é? Por todos nós. Estamos a falar da própria sociedade civil, exatamente. Estamos a falar das próprias atividades, das próprias autoridades administrativas, no sentido de fazer chegar o direito às pessoas, não é? E é preciso querer saber, ter sede de saber, ok? Exatamente. Eu quero exercer um determinado direito, aproximo para quem sabe, para poder me explicar como exercer este direito, porque muitas das vezes nós só queremos exercer direitos, estamos a exigir, mas nem sequer sabemos quais são os mecanismos para isso, não é? Queremos exercer, mas não os conhecemos. Há uma ignorância da lei. Primeiro devo dizer o seguinte, Shaban, vamos chegar lá. É uma questão de tempo. Estamos a construir o nosso Estado, não é? Nós estamos a construir o nosso Estado. E quem que vai fazer se não formos nós jovens? Somos nós mesmos. Eu ouvi o Presidente da República da outra vez, Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nunes, a dizer que não gosta de jovens que reclamam. Quer jovens que procuram soluções. E o maior problema da nossa juventude, infelizmente, é esse. Nós queremos estar cômodos, não queremos fazer parte da história, não é? Queremos estar no backstage e aplaudir, que nem é aplaudir. As coisas acontecendo, simplesmente. Que nem é aplaudir, na verdade, porque infelizmente não há interajuda entre jovens, não é? Certo. Infelizmente não há interajuda entre jovens. Há falta de confiança entre nós e reina muito aquele princípio, quero te ver melhor, quero te ver bem, mas nunca melhor que eu. Infelizmente, se continuarmos assim, nós não vamos chegar lá por conta do nosso próprio, por conta do nosso próprio egoísmo, não é? Certo. Então, começa por aí. Para mim, começa por desenvolver o nosso país com ações concretas. Eu já vi no seu programa, já falaram aqui da questão do empreendedorismo e tudo mais. Certo. Não é? Mas há uma outra questão que é super importante, tem a ver com a profissionalização, o profissionalismo. Nós temos muitos jovens que são técnicos superiores, são licenciados, assim não é? Que é. São licenciados, já sei que são licenciados, mas muitos deles, infelizmente, não têm conhecimento. Ok. Vi, por acaso, uma publicação de um jovem que escrevia sobre a questão do Sistema Nacional de Ensino, o ensino geral, não é? Que deveria se abolir e começarmos com a formação, sim, exato, com a formação técnica profissional. Nós precisamos de criar profissionais, de facto. O que estou a dizer é que nós não podemos chamar mais não estou a dizer que não devem existir, não é? Pedreiros por aí, mas devem ter formação para exercer aquela profissão, não é? As empresas estão à procura de pessoas que sabem fazer. Ok. Então, os técnicos, exato, estão à procura de pessoas que sabem fazer e nós continuamos na linha de ilustres, queremos por aí, quer dizer, é isso que nos interessa, mas nós estamos à procura de pessoas que nós próprios nós estamos a nos formar para saber fazer. Então, muito bem. A partir daqui nós vamos chegar àquelas pessoas que não têm formação, Shaban, porque muito significa bem. Que o nosso país vai desenvolver, nós teremos profissionais, não é? Para todas as áreas, não é? Temos muitas áreas, é verdade, quer dizer, a questão de Cabo Delgado está lá sim, mas será que o nosso futuro está só lá em Cabo Delgado? Não pode. Nós temos de olhar para outras questões. A comida que nós consumimos, de onde é que vem? Então, são até questões básicas, quer dizer, nós temos de importar, estar todo momento a importar, não pode. Nós precisamos de profissionais. Como é que nós vamos... nós mesmos. Exato. Como é que nós vamos desenvolver o nosso país se nós queremos consumir e não produzimos? Não pode, não tem como. Então, para mim, a chave para nós alcançarmos
termos a verdadeira ou exercermos de facto a cidadania, Certo. significa começarmos por trabalhar para o nosso próprio Estado, para o nosso próprio Estado desenvolver. E nada de lamúrias por aí, quer dizer, agora, neste momento, é uma coisa que se calhar até alguns já hão de criticar por eu estar a dizer, mas pouca gente está a trabalhar porque está a assistir o julgamento. É pouca gente que está a trabalhar. Está a trabalhar. Sim, sim. Quer instituições públicas, quer instituições privadas, está todo mundo atento ao julgamento. Tudo bem, não quer dizer que não possam. Sim, sim, mas olha, é o Estado que nós estamos a hipotecar neste momento. A produção não pode parar porque há um julgamento. Sim, tudo bem, já aconteceu. É algo que dentro do próprio julgamento vai se resolver, não é? Muito bem. Mas temos de estar a produzir e só assim que nós vamos poder alcançar aquele Moçambique que nós queremos. Bem, poxa, para pessoas que falam muito de dizer considerações finais é um martírio, não é? É que nem um daqueles testes em que o docente dá uma pergunta, só fala do seu tema, fala do tema do seu domínio. É complicado, não é? Mas eu diria assim que o verdadeiro exercício de cidadania começa na nossa casa, quando nós começamos por dizer ao outro: olha, isto não está certo, faça desta e daquela maneira. O verdadeiro exercício de cidadania começa no trânsito, até quando nós estamos a ceder a alguém passagem, quando nós paramos e obedecemos os sinais de trânsito e dizemos: olha, aqui é a passadeira de peões, eu não posso. Olha, os outros também têm pressa como eu, então temos de andar todos na mesma fila. O exercício de cidadania começa aqui. O maior problema que nós temos, infelizmente, é que nós criticamos os outros não porque está errado, criticamos porque nós gostaríamos de estar na posição dos outros. A questão da corrupção, por exemplo, é um exemplo disso, né? Passa a repetição de exemplos toda hora. A questão de corrupção é um exemplo disto, porque muitas pessoas criticam a questão da corrupção não porque sejam mal, mas porque queriam estar no lugar daquela pessoa que corrompeu. Infelizmente nós estamos assim. Então, a partir daqui, nós começamos a cultivar estes valores, nós vamos alcançar o verdadeiro exercício da cidadania. Disse que cada Estado, não é? Tem os governos, tem um governo que merece. O governo é o reflexo daquilo que nós somos, na verdade, não é? Porque o governo sai de onde? Do nosso povo, sai daqui. É o reflexo daquilo que nós somos. Quer dizer que se nós exigimos ao governo uma determinada forma de conduta, nós como povo, como a nossa maneira de viver, tem de mudar também. Não exigirmos pura e simplesmente você está de braços cruzados, porque isto tem de mudar, aquilo tem de mudar, mas quando é parado por um polícia, por exemplo, qual é a tendência? De, chefe, deixa-me lá ir, não é? E quer criar todas as condições para poder ir. Então, começamos a dizer que nós temos uma polícia corrupta, por exemplo, mas quem é o maior corrupto? Se nós tivéssemos todos os documentos em dia, será que a polícia haveria de corromper? Então, nós é que somos o maior problema da corrupção, não são os outros. Não vamos começar aqui a lançar culpas. Começamos por nós mesmos. Sim, começa por nós mesmos. Então, o exercício de cidadania começa conosco, não é? Então, quero dizer que se, por exemplo, a questão dos impostos de que estava a falar, nós exigimos, mas somos os primeiros a não querer pagar impostos. Então, como é que nós vamos desenvolver o nosso Estado? É mais ou menos isso que eu podia dizer e muito obrigado pelo convite, Shabana. Muito bom. Bom, assim como eu quero acreditar que desse lado também houve bastante aprendizagem. Eu agradeço imenso, Dr. Manega, por ter aceito o nosso convite. Com certeza poderemos solicitá-lo para mais debates, porque devem saber deste lado o porquê de querermos solicitar para mais debates. Enfim, fica aqui o nosso programa, subscreva, deixa um like e fique ligados de mais assuntos relevantes para a sociedade que de alguma forma transformarão nossos desafios em oportunidades. Até mais.